alegria estar aqui hoje, muito feliz, é um privilégio. E primeiro eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui, né? Pelo que Ele tem feito, não só na minha vida, mas na vida de cada um aqui. Uma coisa que o Senhor tem ministrado muito no meu coração é que realmente não dá para a gente fazer nada sem Ele, sem a presença dEle. Então, antes de começar a compartilhar, igreja, eu quero que a gente fechasse os nossos olhos. E, Senhor, nós estamos aqui, Pai, por Ti. Os nossos corações nós queremos mais de Ti, nós desejamos mais de Ti. Senhor, nessa manhã eu oro para que o Teu Espírito sussurre no nosso coração as Tuas verdades, Senhor. Pai, queima no nosso coração como esse fogo que nunca deixa de arder, nunca deixa de queimar, Senhor Deus. Dá-nos, Senhor, corações sensíveis, ouvidos sensíveis à Tua voz. Nós queremos ser as ovelhas que ouvem a Tua voz, Senhor. Jesus, como foi dito aqui antes, como nós lemos a Tua palavra, a pergunta que ecoa por milhares de anos: quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? Senhor, e dentro de nós já tem uma resposta. Então, Deus, nós dizemos: eis-nos aqui, fala conosco. Senhor, que somente a Tua verdade prevaleça, somente o que há na Tua palavra prevaleça, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, para começar esse culto, essa palavra, eu quero dizer que vai ser simples. Eu não tenho nada, né, vocês me conhecem, muitos aqui me conhecem de muitos anos, a Márcio, a Egésio, Abraão, e eu sou essa pessoa aqui, nada de especial, mas o Senhor tem falado muito na minha vida ultimamente, assim, já tem um tempo que o Senhor tem borbulhado algumas coisas, e eu senti de compartilhar essas coisas com vocês, e que Ele possa também borbulhar no coração de cada um, né, de queimar algo diferente no coração de cada um. Então, eu quero falar, eu quero dizer aqui, que o que eu vou falar, primeiro eu estou falando para o Fabrício, porque é o que o Senhor tem falado para mim, é o que o Senhor tem mexido no meu coração. E tem começado com algumas perguntas. Antes de ler as perguntas, vamos abrir nossas Bíblias lá em Salmo 119. Esse é o versículo que eu quero começar. Salmo 119, versículo 37. E lá fala o seguinte: desvia os meus olhos de contemplarem o que é inútil, e vivifica-me no teu caminho. E em outra versão na minha Bíblia, fala que desvia o meu olhar das coisas que são sem valor. E essa tem sido a minha oração, irmãos, assim. E essa tem sido a oração que eu quero compartilhar com vocês, para que vocês também possam desejar isso do Senhor. Das coisas que não têm valor, Senhor, retira o meu olhar e coloca os meus olhos somente naquilo que é significativo, daquilo que é eterno, daquilo que vai para a eternidade. E aí as perguntas que eu quero começar fazendo essa manhã, que é o que eu tenho feito comigo quase todos os dias. Primeira coisa, para quem que eu vivo? Você não precisa me responder, mas dentro de você, eu quero que você medite nessas perguntas. Para quem eu vivo, que tem me motivado? Qual a minha motivação no dia a dia, quando eu acordo de manhã e eu estou me arrumando, escovando os dentes e tomando banho para ir para o trabalho? O que está me motivando para viver aquele dia? Para quem que eu tenho edificado as minhas riquezas? A gente trabalha, a gente está aqui em outro país, quase todo mundo aqui veio do Brasil, veio de outra nação, e nós estamos aqui trabalhando todo dia. A gente sabe que a vida aqui na América é muito centralizada, né? No trabalho, mas para quê? Para quem? Para quem que eu tenho edificado a minha vida? Qual que é a história que eu estou contando? O que eu estou escrevendo?
Então, essas perguntas têm sido repetidas para mim, todo dia, todo dia. E às vezes as respostas não é aquilo, né, que a gente quer sempre responder, sim, Senhor, é para Ti, sim, meu Deus, é para o Senhor, mas é quando a gente sonda mesmo o nosso coração, lá dentro, às vezes a resposta não é tão aquilo que a gente gostaria de falar. A gente tem outras motivações. Então, como é um culto de missões hoje, eu quero também incluir essa pergunta: qual que é a minha missão? Qual é o meu propósito? Qual que é o meu chamado no reino de Deus? Porque o Senhor Deus, Ele sempre está nos chamando. A Bíblia, quando você lê a palavra de Deus, há histórias e mais histórias de como o Senhor chama os seus, de como o Senhor chamou Abraão, de como o Senhor chamou o filho, o neto de Abraão, como o Senhor chamou Moisés, né, como o Senhor chamou os discípulos. O Senhor continua nos chamando. É por isso que nós estamos aqui hoje. Por isso que a gente vai à igreja aos domingos, por isso que a gente congrega, a gente se nomeia, somos cristãos, somos discípulos de Cristo, porque Ele nos chamou. Então, em cada palavra que nós lemos nas Escrituras, na palavra de Deus, ecoa a voz do Senhor nos chamando para uma comunhão, para uma intimidade. O que é comunhão? A gente fala, uma das coisas que o Senhor tem falado comigo é as nossas, uma palavra inventada, é o nosso evangeliquez. É o nosso costume de coisas que a gente tem feito ano após ano. A gente sabe falar as palavras, o aleluia, o glória a Deus, né? A gente fala o nosso chamado, missões. A gente está acostumado, mas o que realmente o que realmente significa isso dentro de mim, dentro de você? Qual que é o nosso entendimento do chamado do Senhor? E aí eu fico pensando, gente, que privilégio, né? O Deus que criou os céus e a terra, o Deus que sustenta tudo do jeito que está. Se o planeta Terra fosse um pouquinho perto do Sol, não existia. Se fosse um pouquinho mais longe, também a gente não existiria aqui. Está tudo sustentado pelas mãos do Senhor. Ele define as coisas. E o mesmo Deus, esse grande Deus que a gente cantou hoje, grande Deus, Ele é o Deus que chama o Abraão, chama a Márcia, chama o Fabrício, chama a Naira, chama cada um de nós. É um privilégio. E eu quero dizer que, tipo assim, a essência, né, de todo discípulo de Jesus, quando a gente fala de missão, de ser missionário, de ir para as nações, eu vou contar um pouquinho de como foi a viagem, que eu sei que os irmãos estão querendo saber, mas às vezes a gente coloca etiquetas, né, labels, nas coisas. A gente gosta de fazer isso por uma organização. Então, aqui tem um grupo de missionários, aqui tem um grupo de adoradores, aqui tem um grupo de pastores, aqui tem um grupo dos líderes. Mas o Senhor nos chama. Quando Ele nos chama, automaticamente o Senhor nos faz missionários. Automaticamente o Senhor nos faz adoradores. Porque cada crente, irmãos, tem uma missão. Eu me lembro que quando eu me converti, esse ano fez 21 anos, aleluia. Quando eu me converti, e eu descobri esse mundo novo no Senhor, a perspectiva da gente muda, tudo muda, o mundo fica mais colorido, né? Eu me lembro que o Senhor começou não foi nada, o anjo desceu do céu e Fabrício, siga, não foi assim, mas foi algo que foi um processo com o Senhor, foi o dia após dia com o Senhor, nunca foi um mar de rosas, irmãos, e eu acredito que não é para ninguém aqui, né? Mas o Senhor foi falando, o Senhor foi construindo, o Senhor foi direcionando,
E eu me lembro que lá no iniciozinho, que eu nem entendia a minha igreja, eu sou de Goiânia, para quem não sabe, no Brasil, e a minha igreja é uma igreja pequenininha, mas a gente não falava muito de nações, de missões, né, não era uma igreja que tinha esse foco, tinha um outro foco. Então, assim, ninguém falava muito disso, mas sempre me batia uma curiosidade. Primeira coisa, eu sempre tive muito interesse por inglês, e eu não entendia por que eu gostava tanto do inglês, e todo mundo, ninguém cared, ninguém se importava. E eu falava, tá, beleza, vamos estudar inglês, né? Fui aprendendo inglês e tal, enquanto ia crescendo, mas o Senhor sempre me dava um foco para outras nações, para outros países. E aí eu comecei a pesquisar, na época que eu sou da geração que, antes de internet, da transição de internet e pós-internet. Então eu vivi as duas coisas, as três coisas. E eu me lembro que quando a internet começou a surgir, eu pesquisava países, como que é a igreja em tal lugar, e aí eu fui descobrindo, tem uma igreja que é perseguida, tem cristão que é perseguido, só porque eles creem no Senhor. E aí aquilo começou a abrir um outro mundo para mim, que eu não sabia, eu não entendia antes. E ali o Senhor começou a despertar coisas dentro do meu coração, interesses dentro do meu coração, que 10 anos depois que eu me converti, o Senhor me falou, Fabrício, seu tempo aqui acabou, vou te levar para outro lugar. Mas não foi um processo também fácil. Foi um processo que teve muita oração, foi um processo que dependeu de eu ler a palavra, de pessoas junto comigo, orando, e o Senhor foi trazendo a revelação. Então, nós, quando nos convertemos ao Senhor, a gente recebe uma missão. Tá, Fabrício, ok, entendi isso. Mas qual que é a nossa missão, então? O que eu tenho que fazer? Qual que é meu trabalho? Irmãos, eu sei que o Senhor, Ele coloca dentro de mim, dentro de você, coisas específicas, desejos específicos. Né? Por exemplo, vou dar o exemplo do pastor Abraão. Ele tem um chamado pastoral, né? Ele tem um chamado para servir a igreja, para poder cuidar de pessoas. Tem um outro irmão que ele tem um chamado de estar aqui, né? O irmão Mauro, por exemplo, está aqui liderando a igreja em adoração, em louvor ao Senhor. É um chamado específico. Mas antes desses chamados específicos, nós temos uma missão que é em comum a todos. Sabe qual que é essa missão? Andar com Deus, é conhecer a Deus, é ser amigo de Deus, é amar a Deus. Essa é a prioridade. Então eu falo que essa é a missão do crente. Porque a partir daí, quando você tem esse tempo de comunhão, de intimidade, de busca do Senhor, você entende. As coisas são reveladas, são descortinadas na sua frente. Oséias 6, lá no livro de Oséias, vamos ler, capítulo 6, versículo 3. É um texto muito conhecido. Oséias 6, capítulos 3, que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu vou parar aí. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Fabrício, há 21 anos atrás, quando Fabrício conheceu o Senhor ali, não parou ali. A palavra de Deus diz: prossigamos. Continua, né? E como eu disse, nunca foi um mar de rosas. Eu falo que viver para Deus é como se fosse uma montanha russa. Uma hora você está lá em cima, outra hora você desce, é adrenalina, outra hora você está lá embaixo e você sobe de novo. É uma montanha russa, mas é sempre com Ele. É sempre caminhando com Ele. Então, não para, irmãos. Às vezes você pode ter 30 anos de convertido, 40 anos de convertido, você nasceu crente, né? Mas há um convite que ele é feito todos os dias. O conhecer do Senhor não é só no dia 11 de julho de 2003, quando eu recebi o Senhor. Uau, agora sim tudo mudou na minha vida. Não, é todos os dias. O convite é todos os dias, porque a palavra diz que o diabo ele não descansa, o inimigo ele não descansa.
Ele anda como ao nosso redor como um leão, mas o Senhor nos chama todos os dias, o Senhor faz convites todos os dias. Fabrício, me escolhe. Fabrício, vem para mim. Tem uma música, vocês sabem que eu também gosto de louvar o Senhor, e tem uma música que eu gosto muito, que é do Thales Roberto, porque fala muito o que é a nossa vida, que diz, né? Todo dia o pecado vem, me chama, todo dia vem as tentações, me chama, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri para minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. E é isso, eu escolho Deus, eu escolho vir para Ele todos os dias, né? Então, desde que eu estou aqui na América e eu comecei a entender como que é a vida aqui nos Estados Unidos, como que é a vida trabalho, né, a gente sabe que tem uma diferença cultural, diferença até da forma como as pessoas se relacionam, é diferente como é no Brasil, mas que seja aonde quer que seja, aqui na igreja, lá na sua casa, lá no seu trabalho todo dia, se você é um ministro, se você está tempo integral no ministério, não importa. Todo dia, nós temos que buscar o Senhor. Nós temos que nos alimentar no Senhor. E a gente tem que entender que o que nós fazemos para Deus não é o ser missionário, fazer uma missão, ir para uma viagem missionária, não é o fator principal, não é o resultado final de tudo que você viveu, não, é parte de um processo, porque na verdade nós somos iscas, a gente é isca para poder alcançar outras pessoas, para que outras pessoas conheçam a Deus e se reconciliem com Deus. Então, o Fabrício ser ministro de louvor, o Mauro ser ministro de louvor, o pastor Abraão ser ministro de louvor, alguém que é um mecânico, alguém que é um professor, que faz qualquer outra profissão, qualquer que seja, nós temos que entender que nós somos iscas. Iscas, aquilo que a gente joga para o peixe, que fica mexendo para o peixe pegar, entendeu? E as pessoas leem a nossa vida. Às vezes a gente quer chegar, olha, eu sou o irmão Fabrício, né, o missionário. Não, eu sou só o Fabrício. E eu vou viver a minha vida. Então, as pessoas começam a ver a glória de Deus resplandecendo na vida da Pauline, na vida do irmão aqui, do irmão ali. E tem algo diferente ali. É o buscar de Deus, é o estar cheio de Deus. Eu vim de uma igreja, antes de eu me converter, eu vim era de uma comunidade religiosa, onde é cristã, mas nunca foi, a gente nunca era impulsionado a buscar do Senhor, a ler a palavra. Então, ninguém conhecia, o nosso trabalho é ir na igreja todo domingo, beleza, estou ok, e vou embora para minha casa e vivo a vida da forma como eu quiser. Aí domingo que vem eu estou de novo, porque indo para a igreja, eu me sinto bem, eu me sinto santo, Deus Senhor né? Não é assim, irmãos. É todos os dias, é você se encontrar com o Senhor todos os dias. Então, a missão maior nossa é buscar o Senhor, é conhecê-lo, escolher ir para o seu refúgio todos os dias. Porque se a gente não fizer isso, a gente não consegue, não vale a pena. Eu me lembro que quando o Senhor começou a movimentar, lá em 2013, porque eu sempre tive o sonho de ir para uma escola bíblica, né, para estudar mais de Deus e conhecer mais o Senhor. E eu me lembro que quando o Senhor começou a movimentar as coisas, era assim, estava tudo normal na minha vida. Estava tudo tranquilo, trabalho, estava, né, começando a construir algo, na minha igreja estava tudo tranquilo, e tudo começou a não fazer mais sentido, de uma hora para outra. E eu falei, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Senhor, o que está acontecendo? E aí, eu me lembro que eu comecei a conversar com alguns amigos que eram pastores ou líderes. Não, vamos orar. E aí o Senhor me motivou a fazer algo que era bem assim, foi bem louco, mas foi muito bom. Em Goiânia,
no meio da cidade tem um monte, e vai muita gente lá para orar, né? A gente é um monte de oração lá de Goiânia. E eu saía do meu trabalho, eu ia direto para lá, buscar o Senhor. Todos os dias, irmãos, todos os dias. Saía, era 6 horas, 6h30 eu estava lá, ficava até 9h30 da noite, 10 horas da noite. Deus, Deus, o que está acontecendo? Deus, lendo a palavra. Senhor, fala comigo, fala comigo. E eu não via nada. Não via nada. E um dia, depois de meses nesse processo, Senhor, eu estou em pecado? O que está acontecendo? Deus, me ajuda, sabe? Eu preciso saber o que está acontecendo, porque não adianta nada eu viver a vida aqui, mas está de uma maneira miserável, entre aspas. E eu me lembro que um dia, eu estava descendo, já indo para casa, falei, mais um dia, amanhã eu venho de novo. E aí o Senhor me veio aquele pensamento que na hora eu entendi que era o Espírito Santo. Porque às vezes o Espírito Santo, às vezes não, o Espírito Santo fala com a gente de várias maneiras, né? E ele é muito pessoal. E comigo o Senhor fala muito através de sonhos ou através de pensamentos que vêm, como a gente fala em inglês, out of the blue, né? Do nada. E veio aquele pensamento, Fabrício, você lembra que você sempre quis ir para uma escola bíblica, conhecer mais? É chegado o tempo. Aí veio isso, aí eu parei assim, eu lembro do jeito que, assim, como se fosse ontem, eu parei dentro do carro, eu falei, mas agora que eu estou construindo a minha vida, né, não dá para, como é que eu vou largar tudo e fazer isso? E o Senhor só falou, é chegado o tempo. Tá, beleza. E eu fiquei com aquilo no meu coração. E aí, passa-se um tempo, e aí eu comecei a orar. Ok, Deus, aonde, Senhor, aonde? E eu ia para a internet, e eu buscava escolas bíblicas ali no Brasil, para tal, lá em Belo Horizonte, lá não sei aonde, e não tinha aquele negócio. E aí eu lembro que eu me lembrei dessas letras, CFNI, né, que é o Cristo para as Nações. Me lembrei disso, de alguma ministração, de alguma pregação que alguém falou, coloquei no Google, e quando eu lia sobre a escola, meu coração queimou na hora, e falou, é para lá que eu vou. Foi assim, foi uma convicção muito forte. E eu, meu Deus, como que eu vou para lá? Eu sou de uma família que a gente não sabe, o nosso férias era para fazenda, no Tocantins, voltava para Goiânia, ia para fazenda de novo, a gente nem para Fortaleza, Natal, a gente nunca foi para esses lugares, porque não era assim a mentalidade, sabe, a cultura da minha família, ainda mais ir para outro país, isso era uma coisa assim, muito grande, irmãos, muito grande. E eu lembro que eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? É tudo em dólar, não sei nem como tirar passaporte, sabe? Na época, eu lembro até hoje, na época o dólar, o real, $1 era R$2,10. Era uma bênção, irmãos. Bons tempos. E aí eu lembro mas era caro, na época, assim, ainda era caro, entendeu? Pra gente. E aí continuei indo para o monte, continuando indo para o monte. E aí um dia eu falei para o Senhor, Deus, amanhã, meus pais não são crentes, só um detalhe. Meus pais não são crentes. E eu falei, Deus, amanhã eu vou ligar para o meu pai, vou contar para ele e o Senhor vai usar a boca dele. O que ele falar vai ser a voz do Senhor, eu vou entender como a voz do Senhor. Se é sim, se é não, whatever, eu vou entender que é a voz do Senhor. Ligo para ele, e ele falou, pai, então, tem acontecido isso, né, eu estou sentindo fora de lugar, aqui no trabalho, taranã, e eu quero ir estudar a Bíblia. Eu quero, né, você tem que falar com uma linguagem mais, eu quero estudar a Bíblia e tal, silêncio, não escutava nada do outro lado. Só que eu quero ir, então, não é aqui, é em outro país, é nos Estados Unidos. E aí eles ficam aquele silêncio assim. Ele, meu filho, se esse é o seu sonho, vai, nós estamos com você. Ali eu entendi, é o Senhor, eu vou. Não sei como agora, vamos levantar esse dinheiro aí, mas eu vou. E aí o Senhor fez um rebuliço naquela época lá, e aconteceu tanta coisa que eu nem imaginava que ia acontecer.
E dia 3 de janeiro de 2014, eu estava chegando aqui nos Estados Unidos para estudar no Cristo para as Nações, sabendo que aquilo era do Senhor. Irmão, se eu não tivesse buscado o Senhor, eu não ia entender o que Ele queria de mim. Eu não ia saber qual era a missão que eu ia ter que fazer, qual era o próximo passo. E eu entendo, e eu aprendi uma coisa do Senhor. O Senhor, Ele trabalha muito com a gente com estações, com tempos. Né? No inglês a gente fala de seasons, né? O Senhor trabalha dessa forma. Então eu entendi que a minha estação, o meu tempo ali no Brasil tinha terminado para algo novo que eu não tinha ideia de como que ia ser. Porque na minha cabeça, eu vou lá, estudo 3 anos e volto e vamos ver o que vai ser. Mas o Senhor vai fazendo conforme a vontade dEle. E eu me lembro que quando eu cheguei aqui nos meus primeiros meses lá no Cefenai, aí era eu falava, uau, tudo era uau, meu Deus, era louvor e adoração o tempo inteiro, as aulas e tal, eu estava assim, né? E eu me lembro que teve a gente tinha uma casa de oração, eles têm ainda uma casa de oração lá, e tinha um set que era de brasileiros. E aí, no dia desse set de brasileiros, antes, o pessoal foi se reunir para orar, e me chamaram, Fabrício, vamos orar junto com a gente, tal. Beleza, fui, e a gente orando, Deus foi movendo e tal. E o irmão olha para mim e fala, Fabrício, o Senhor me mostra, na sua vida, um trem que vai muito rápido. Só que os trilhos, o caminho desse trem, ele não está pronto. Eu vi uma mão gigante que trazia os trilhos e colocava à medida que o trem caminhava. Naquela hora, irmãos, eu entendi que o Senhor, por isso que era muito difícil, sempre foi muito difícil para mim planejar o futuro. Daqui 5 anos, 4 anos, eu não conseguia, nunca consegui. Aí ali eu tive a convicção de que o Senhor era quem guiava os meus passos. É o Senhor quem guia os seus passos. E há uma verdade nisso. Porque lá em Salmo, vamos abrir lá, esse Salmo para mim tem sido um referencial, esse versículo, Salmo 37, versículo 23. Salmo 37, capítulo 37, versículo 23. Que diz assim, o Senhor dirige os passos do justo, e Ele se agrada de quem anda em seu caminho. O Senhor, vou repetir de novo, o Senhor dirige os passos do justo. O Senhor dirige os seus passos, porque você foi justificado através do sangue de Cristo. Fabrício, qual que é a minha missão? Fabrício, qual que é o meu propósito? Irmãos, o Senhor dirige os passos do justo. Não se esqueça disso. Quando você está, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que é a decisão, para onde que eu vou, o que vai acontecer agora. O Senhor dirige os passos do justo. Isso tem sido assim, algo que tem martelado na minha vida, sabe? E isso a gente só consegue entender e viver os passos que são dirigidos pelo Senhor, quando nós somos amigos de Deus. Aí quando a gente a gente cumpre a nossa verdadeira missão, que é buscar o Senhor, que é andar com o Senhor. Tem uma outra música, também que tem muitos anos, que eu gostava muito de ouvir ela, que diz assim, deixa eu ver se eu lembro da letra. Tu és o pão que me alimenta, verdadeira comida. Se eu não parar para comer de ti, como poderei prosseguir? E é algo muito forte, porque isso falava, tu és Senhor. Se eu não buscar do Senhor todo dia, se eu não conhecer esse Jesus, que todos os dias a gente fala que ama, que a gente vai na igreja por Ele, mas se eu não conhecer, Senhor, a Tua essência, como que eu caminho? Como que eu prossigo? Como que eu vou dar esses passos que a Bíblia diz que eles são dirigidos pelo Senhor, são direcionados pelo Senhor? Como? E a gente precisa voltar, irmãos, é simples, para a essência não é pelos anos de crente que eu sou, não é porque eu nasci na igreja, não, é porque eu estou lá, eu entendi
quem é Jesus. E eu estou lá buscando Ele no meu secreto. Esse é o que me motiva, é isso que me dá vida. É o versículo que a gente leu lá no início. Vivifica-me, Senhor, no teu caminho. Me traz vida no teu caminho. Irmãos, a gente tem vivido tempos que são muito complicados. Quando você entra em qualquer rede social, por mais que você vá ver um post de uma igreja, você sempre vê as pessoas brigando, você sempre vê as pessoas se opinando. A minha opinião é melhor do que a sua, a minha opinião tem que ser a final. E até no meio da igreja, tem sido muito assim. E aí eu vejo, eu fico olhando aquilo lá, e o Senhor, dá até Senhor, o que está acontecendo com as pessoas? As pessoas têm esquecido de buscar o Senhor, esquecido de saber que o Senhor é o dono da razão. Porque, irmãos, quando a gente busca o de Deus, e eu prometo que eu vou voltar para a questão das missões, é porque eu creio que isso é parte do processo. Não adianta eu vir aqui e mostrar para vocês o relatório da minha viagem missionária, o relatório do que Deus tem feito através da minha vida, mas se eu não falar a essência, o porquê. Tem um porquê, tem uma essência, entendeu? Então, assim, através desse mundo que está complicado, principalmente aqui na América, irmãos, eu acho que vocês podem talvez concordar comigo, a gente tem vários inimigos que lutam contra o nosso avanço, que luta até contra a nossa vida justa ou santa diante de Deus. Um desses inimigos, a gente leu lá no início, é o olhar e contemplar as coisas inúteis, as coisas que são sem valor. Quantas e quantas vezes eu tenho deixado eu tenho desviado o meu olhar para as coisas que são inúteis, para as coisas que não têm valor nenhum, e o que é essencial e o que é eterno, os tesouros que Deus quer nos entregar são deixados de lado, porque eu prefiro eu prefiro isso, eu prefiro aquilo, coisas que não tem nada a ver. Quantas vezes, e eu digo por mim, nesses 21 anos de cristão, irmãos, tive momentos gloriosos com o Senhor, mas tive momentos de sequidão. Não porque o Fabrício foi levado ao deserto pelo Espírito de Deus, mas porque eu estava olhando para coisas que eram inúteis. Eu estava colocando meu coração em coisas que eram sem valor. Por isso que eu falo, a escolha do Senhor é todo dia. Todos os dias eu escolho Deus. E o outro inimigo é o conforto. Esse também é perigoso. Eu estava lá, a gente estava, como o Abraão falou, voltei há 2 semanas da Ásia, estava no sudoeste asiático, foram 3 países, Camboja, Vietnã e Tailândia. E assim, são experiências que realmente mudam a perspectiva, de como você olha as coisas. A irmã Cleide vai lá no Amazonas, ela vai experimentar coisas que a gente não vive aqui, E eu me lembro, a minha primeira viagem missionária, irmã Cleide, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, foi para o Amazonas. Então, é um lugar muito especial ali também. E quando a gente vai para esses locais, a gente vê a igreja, as pessoas, a maneira como elas vivem, é como se fosse um confronto ao nosso estilo de vida. E eu me lembro que a gente estava numa igreja no Camboja, numa vila onde não tem 0% de cristãos naquela vila. E aí a igreja entrou ali e está fazendo um trabalho mesmo de formiguinha, sabe? Já tem 5 meses que eles estão lá. E uma das coisas que a gente perguntou no final, que a gente estava saindo, a gente perguntou para os líderes, qual que é a sua necessidade? A gente vai orar aqui por você e tal. E eles falaram, a gente precisa de trabalhadores. A gente precisa de ter pessoas com coração nisso aqui. Não é todo mundo que quer deixar o conforto e vir para uma vila que não tem internet direito, não tem acesso a nada, é muito básico. E a gente precisa de socorro, a gente precisa de ajuda. Então a gente orou, Senhor, como diz a tua palavra, manda os trabalhadores, Senhor. E aí alguém da nossa equipe falou, uau,
Realmente lá na América nós somos muito abençoados. E isso ficou na minha cabeça, irmãos. Nós somos abençoados. Mas será que é só abençoado? Será que a gente não está confortável? E a gente está confundindo isso com ser abençoado? A gente não sabe. Gente, eu não estou falando aqui acusando Igreja X, mas a experiência que eu tive, como o Fabrício que já morou no Brasil, o Fabrício que tem morado nos Estados Unidos, e Fabrício que tem viajado e visto outras realidades, a gente não sabe o que é viver debaixo de perseguição. A gente não sabe o que é viver desconfortável. É muito fácil, irmãos, depois que a gente chega em casa, a gente sabe que tem o nosso sofá, a gente pode ligar a Netflix e escolher 300 mil filmes que você quer assistir e ficar deitado e dormindo, ou vai, sabe? O conforto, ele rouba muito da essência que nós temos que ter no Senhor. Ele rouba o prazer de trabalhar. Às vezes, a gente ouve os irmãos lá. Esses dias eu estava conversando com o Abraão e contando para ele de algumas pessoas que eu tenho, que a gente encontrou, principalmente no Vietnã. E, irmãos, literalmente como você encontrasse com heróis da fé. Pessoas que não têm seguidores no Instagram, que não estão preocupados em ter likes ou comentários, ou compartilha aqui. Eles não estão preocupados, ninguém conhece, nenhum de nós conhece. Eu não conhecia eles até ir para lá. Aí eu ouço a história deles. Fala, meu Deus do céu, tem misericórdia de mim, eu não sei o que é ser crente. E aí, os milagres que eles vivem, a forma como Deus move, a forma como Deus fala com eles, porque são pessoas que estão fora do conforto, sabe, elas estão ali, são situações difíceis, meus irmãos. A gente foi numa igreja, que a nossa equipe teve que cuidar, eram 4 dias de conferência, de seminário, uma igreja, como se fosse só essa parte aqui do auditório, era uma casa, né, os pastores moravam ali, o segundo andar era esse mini auditório, essa igreja, e ali tinham por volta de 50 pessoas, que eles eram da tribo, de uma minoria no Vietnã, que chama Hmong. São indígenas, praticamente, entre aspas. E eles estavam nesses 4 dias de treinamento, eles iam ser treinados em louvor e adoração, iam ser treinados em ministério infantil, para que eles pudessem voltar para a comunidade deles, que ficou nas montanhas, e treinasse outros líderes, enfim. E aí os pastores estavam contando para a gente, só para trazer aquele povo, investir na vida deles não foi fácil. Mas é algo que eles têm feito. Nós precisamos investir no povo que está lá nas montanhas, porque eles vão fazer outros discípulos. A gente não tem como ir lá o tempo inteiro. Então, tem coisas se movimentando. Eles têm feito, no desconforto. Então, eu vejo que o conforto, ele tem sido um inimigo da nossa geração. Por isso que o Senhor, Ele tem nos chamado hoje, para a gente dizer sim para Ele. Fabrício, ok, legal, né? Você falando disso, realmente, eu tenho que despertar. Mas como que eu tenho que começar? O que eu preciso fazer? Irmãos, é dizer sim para o Senhor. Dizer sim para Deus. Porque quando eu digo sim para Deus, e eu começo a entender, e eu começo a ter essa sensibilidade de caminhar com o Senhor, as coisas vão se ajustando. Aí eu vou entendendo qual que é o trabalho que eu tenho que fazer, o Fabrício vai se tornar essa isca, o Abraão vai se tornar essa outra isca, entendeu? A irmã Cleide vai se tornar essa outra isca. E cada um de nós vai receber um trabalho. Mas a gente não pode esquecer que a missão principal é buscar o Senhor, é andar com o Senhor. Estou terminando, irmãos. Então, eu quero repetir as perguntas. Para quem que eu vivo? O que tem me motivado? Qual que é a motivação do meu coração no meu dia a dia? Para quem que eu tenho edificado as minhas riquezas? E para quem que eu tenho edificado a minha vida?
Deus tem nos chamado para ser discípulos dele, não só ter um título de cristão. Muitas pessoas se falam, eu sou cristão, mas não tem compromisso nenhum. Eles não vivem uma vida de santidade, não vivem uma vida de buscar a Deus. E eu me lembro que quando, logo que eu cheguei aqui, o Senhor, Ele começou né, eu recebi essa palavra do trem, e o Senhor começou a mover na minha vida, para as nações. Então foi aí que eu tive a primeira oportunidade de ir lá para o Amazonas. Fui uma vez foi aqui pela igreja, junto com a igreja. Quantas vezes a igreja tem me abençoado para ir para as outras nações. E aí o Senhor me chamou, a primeira vez, eu me lembro, em 2016, o Senhor me chamou para ir para a Ásia. E era uma região do mundo que eu não tinha, eu nunca pensei em ir, nunca me moveu nem nada. Mas no dia que eu ouvi a respeito dessa viagem, eu comecei a chorar, que eu não sabia por que eu estou chorando, e era o Senhor movendo o meu coração. E o primeiro ano que eu fui lá foi em 2016, e ali eu entendi, Deus, agora eu estou entendendo o que está acontecendo. E desde então, Deus tem me dado essa oportunidade de voltar para lá, de poder ministrar para lá, nesses países. Então, irmãos, eu quero falar para vocês que tudo o que eu tenho vivido, e ainda eu estou no processo, como nós estamos no processo, porque o Senhor tem mais ainda na nossa vida. Jeremias 33 fala, no versículo 3, clama a mim, e eu te responderei, e te mostrarei coisas grandes e ocultas, né? Em outra versão diz, insondáveis, que nunca chegou ao seu coração. Então isso quer dizer o quê? Tem mais do Senhor. Tem mais do Senhor para as nossas vidas. Tem mais do Senhor para a sua vida. Amém? E o Senhor quer que nós vivamos uma vida de propósito. Uma vida real, vivificada. Vivifica-me no teu caminho, Senhor. Deus, tira os meus olhos de contemplarem as coisas sem valor, as coisas inúteis, e vivifica-me no teu caminho. Irmãos, nós precisamos estar nesse lugar de conhecer a vontade de Deus. A gente tem que ir para esse lugar onde a gente não é o costume de ouvir as palavras, não é o costume de falar o evangeliquez, não é o costume de ter uma religião. Não, é profundo, irmãos. É muito mais profundo. Para que a gente possa ter coragem de dizer sim para Ele. Porque a gente não se você está longe do Senhor um pouquinho, quando você começa a olhar para as coisas inúteis, para as coisas sem valor, a gente tem medo de dizer sim para Deus. Mas quando a gente está no centro da vontade dEle, dizer sim para Deus é um privilégio. Por mais que é desconfortável, por mais que seja difícil, mas é um privilégio. Então, quase finalizando, quero fazer essa pergunta para mim e para você. Onde que eu estou hoje, na minha jornada com o Senhor? Como eu me vejo? Qual é a biografia? Alguém me falou uma vez, o que eu quero não é viver uma vida onde eu vou só trabalhar, criar minha família, meus filhos, ver eles crescendo, me aposentar, ficar quieto e morrer. Não, eu quero deixar uma biografia. Primeiro com o Senhor e depois para abençoar outras pessoas. Então é tempo de responder ao Senhor. Eu lembro que, como eu falei há um pouco de tempo, há um tempo atrás, eu creio que o Senhor trabalha em estações, com tempos específicos. E eu me lembro que, como eu disse para vocês, que desde 2016 eu tenho estado com esse pessoal, com essa viagem, indo para a Ásia. Quando a Covid veio, a gente não viajou, né, ninguém viajou na verdade, a gente estava preparado para voltar em 2020 para a Ásia, mas o mundo fechou. 2021, a gente tentou ir para lá, mas como era um país ao lado da China, então estava muito mais, eles ficaram muito mais tempo
com restrições, isso, na pandemia. E aí o Senhor abriu as portas para a nossa equipe para a Bulgária, através de uma conexão que a gente tinha lá. E aí, nesse meio termo, eu comecei o processo com os meus documentos, né, daqui dos Estados Unidos. Então, eu não podia viajar. Eu fiquei um tempo sem poder viajar. Mas o Senhor colocou no meu coração, Fabrício, você vai ajudar a treinar a equipe. Vai treinar, vai ficar com eles como se você fosse, mas você não vai. Eu, beleza. E aí, a gente geralmente, quando vai para uma viagem dessa, a gente fica 8 meses antes treinando a equipe, a gente se encontra semanalmente para se preparar, para louvar, para orar juntos. São 8 meses fazendo isso. E aí foi, 2021, né, aí você começa nossa, eu quero muito ir, mas não podia ir, enfim. Aí levei eles no aeroporto, né, eles voltaram da viagem, e cheio de, nossa, aconteceu isso, com muitas histórias para contar. Em 2022, também eu sabia que eu não ia, mas o Senhor continuou falando, você vai ajudar a preparar a equipe, mas não vai, beleza? Eu já estava com isso, beleza. 2023, ano passado, foi muito interessante, porque meus documentos já estavam com a notícia de que ia sair em breve, né? Então, esse ano eu vou. E o pessoal da Bulgária, a gente já se conhecia, porque, né, nessa preparação você começa a fazer contato com as pessoas, e o pessoal de lá mandava mensagem, Fabrício, a gente está orando por você, e me mandavam, Fabrício, eu tive uma visão, enquanto eu orava por você, que eu vi o seu passaporte, e eu, aleluia, glória a Deus e tal, esse ano eu vou, e eu vou para a viagem, né? Não tem discussão, Deus, já está, o meu green card vai ser aprovado agora, e vou poder viajar e tal. E aí foi chegando, né, a data de comprar as passagens, e ainda não tinha recebido nenhuma notícia, mas eu vou, não, vai vir, e a nossa liderança falou, olha, Fabrício, a gente vai deixar o seu por último, mesmo que se for no dia antes da gente pegar o avião, a gente vai comprar a sua passagem, você vai nesse ano. Eu vou. E aí, ano passado, eles iam ainda estender para 2 outros países, além da Bulgária, ia ser Croácia e Grécia. E aí, eu não, nossa, vou, em nome de Jesus. E aí eu lembro que foi passando o tempo e não era aprovado. Foi passando o tempo e nada de receber notícia. E eu, Senhor, olha, a data está chegando, Deus lembra, né? E aí, 2 semanas antes, ainda nada. E aí eu lembro que era a nossa última reunião de preparação lá no CFNI. E aí, Fabrício, senta aqui no meio, nós vamos orar hoje. E nós vamos orar e o Senhor vai fazer algo aqui. E você vai para essa viagem. E eu lembro, irmãos, foi uma noite de glória ali, sabe? O pessoal orando e proclamando e profetizando e tal. E Senhor, faz, Deus. E eu lembro que foi tão assim, foi uma presença de Deus tão forte, que eu falei, não tem dúvida, amanhã esse negócio, eu só vou acordar, vai ter a notificação no meu celular lá, seu visto foi aprovado. Beleza, no dia seguinte, nada. Jesus, a minha fé continua firme no Senhor, vai acontecer. E aí, eu lembro que nessa semana, que já era a semana anterior à viagem da equipe, eles lá no CFNI, eles chamam todas as viagens missionárias e oram. Aí eu fui lá na oração, e o pessoal foi orar por mim, e não sei o que lá, e eu sei, depois dessa oração, vou receber a mensagem no meu celular, foi aprovado esse visto, e saí da oração, e nada. Eu, Jesus, tem misericórdia, Senhor, minha mala já estava meio que pré-arrumada, e chegou um dia antes da viagem, e nada. Aí ainda falaram para mim, Fabrício, se for aprovado nesse meio tempo, a gente ainda consegue comprar uma passagem para você, você vai encontra a gente na Grécia e faz os 2 últimos países, sem problema nenhum. Ainda tem isso. E, gente, eu botei todo mundo que eu conhecia, até que não era crente, ora, porque Deus, essa semana Deus tem que fazer alguma coisa. E, irmãos, a equipe fez o trabalho, e a gente estava acompanhando tudo e tal, e não foi aprovado. Sabe que dia que foi aprovado? Lembro a data.
Eu guardo algumas datas, eu sou ruim de data, mas essas datas assim, são significativas. No dia 7 de junho de 2023, no dia que a equipe estava voltando da viagem, eu estava indo pegar eles no aeroporto. Literalmente, eu estava no carro para pegar eles no aeroporto. Eu recebi a notificação: o seu visto foi aprovado. No dia que eles chegaram de viagem. E eu, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Só que eu entendi algo. O Senhor é quem define as coisas. Ele quem trabalha. E se a gente não estiver buscando do Senhor... Eu esqueci de falar uma coisa. No dia que eu levei a equipe para o aeroporto, que eles estavam indo, que eu ainda tinha a esperança, eu lembro que eu cheguei em casa, sentei no meu sofá, Jesus, Espírito Santo, Deus Pai, reunião, aqui. Vamos sentar aqui nesse sofá e vamos ter uma conversa. E eu estava chateado. Mas ali eu confessei ao Senhor: Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo. A gente orou. E não ouvia nada de Deus, não ouvia nada do Senhor. Mas aí eu entendi como o Senhor trabalha. E o Senhor trabalha com estações, com tempo. Só que a gente não entende isso se você não estiver fazendo a sua missão principal, que é buscar o Senhor. Aí que vem a revelação. Aí que vem o discernimento. Entendeu? Então, irmãos, aí só para finalizar o que aconteceu ano passado... Logo que a equipe chegou da viagem, a liderança lá da Bulgária me mandou uma mensagem: Fabrício, a gente está preparando uma conferência aqui no final do ano e a gente quer te convidar para poder vir. Você aceita? Eu disse, sim, que já estava com o visto aprovado, eis-me aqui, né? E aí, ano passado, eu ainda fui para a Bulgária, para essa conferência. Aí passei na Croácia, que era um dos países que tinha um casal lá do Cefenai. E visitei a Suécia também, que tinha um amigo do... Isso é bom quando você vai numa escola bíblica, você tem amigo do mundo inteiro, você vai para os países, você não precisa pagar hotel, nem transporte, nem comida, você vai para a casa das pessoas. Mas, enfim, o Senhor ainda me deu esse presente, além de permitir eu ter ido para o Brasil, porque já haviam 5 anos que eu não visitava minha família. Então... Foi um presente de Deus. E aí eu entendi do Senhor. A minha primeira viagem missionária depois desse ato era a minha casa, a minha família, a minha prioridade. Entendeu? E depois você vai para as nações. Mas aí foi muitas lições que eu tirei disso. Foi a lição de que o Senhor, Ele descortina as coisas, mas não é sobre o trabalho em si. Podia ser lá para a Bulgária, podia ser aqui para El Paso, podia ser aonde for, mas o negócio é o antes, é a busca de Deus, é o andar com Deus, é você ouvir a voz de Deus na sua missão principal. Então, irmãos, o Senhor, Ele está nos convidando a dizer sim. E aí, esse ano, o Senhor me deu esse presente de poder voltar para a Ásia, depois de 5 anos, e foi uma experiência, assim, foi incrível mesmo. Compartilhei com algumas pessoas. Não foi uma viagem fácil no sentido das questões físicas, o calor, a chuva, mosquito. E a gente no meio de lugares que você pensava assim, meu Deus, aonde que eu estou? Mas o Senhor estava ali no nosso meio. A gente ministrou para grupos que eram refugiados de guerra, de uma guerra que tem acontecido, ainda tem acontecido nos dias de hoje. Então, são crianças que perderam os pais, perderam as mães, muitos deles viram eles sendo mortos na frente deles. Então, são pessoas traumatizadas. A gente tinha que ter muito cuidado para o balão não explodir, o som, a caixa de som dar aquele pop, né? Porque eles traumatizavam, eles viam terror neles. Então, eram esse tipo de pessoas que a gente estava ministrando, e a gente não falava a língua, nada disso, mas o Espírito Santo estava fazendo algo muito bonito ali, sabe? E tem uma música que a gente cantava quase todos os dias na linguagem deles, e eu vou ver se eu lembro aqui, porque ela fala, a gente cantava para as crianças, mas cantava também para os adultos, porque ela é uma verdade, que ela fala... Telephone to Jesus, telephone to Jesus, telephone to Jesus every day. Hello, hello. E as crianças gostavam disso, mas os adultos também. Mas essa é a verdade. Fala com Jesus, telefona para Jesus,
Liga para Jesus todos os dias. Então, assim, a gente teve esses momentos com essas crianças, com o pessoal de lá. A gente foi para vilas, né, como eu comentei em outro momento, onde não havia nenhuma, era 0% de cristãos ali, mas o Senhor fazendo a obra dele, né, quando a gente fazia o apelo, eles levantavam, né, muitos dos líderes que traduziam para a gente, eram pessoas que encontraram grupos como nós fomos há anos atrás, e eles eram crianças, e eles foram impactados, e hoje eles são líderes nas comunidades deles. Então, assim, é um pessoal que, nessas comunidades, é uma Bíblia para a comunidade, e eles repartem entre si, entre os cristãos, para poderem ler a palavra de Deus. E isso é muito forte, irmãos, porque a gente tem todas as versões que a gente quiser, mas também me ensina a valorizar aquilo que eu tenho aqui. Obrigado por ter acompanhado essa mensagem até o final. Se ela te edificou, nos deixa saber aqui através dos comentários ou encaminha essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas em nome de Jesus. E nós temos um pedido a te fazer. Se inscreve aqui no nosso canal, vai lá agora e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre será informado quando a gente subir algum conteúdo aqui de pregação da palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é sermos canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.